Então, na quinta-feira passada, não, foi na quinta-feira que teve a reunião, né? Eu não pude estar aqui porque eu fiquei sem internet, ocorreu aqui um problema de internet, aí eu fiquei sem internet, não pude assistir a reunião, então eu perdi muita coisa. Aí eu queria que vocês me atualizassem do que ocorreu na reunião, do que vocês debateram. E a vida colaborando contigo, Gildásio, o nosso vídeo também não deu para baixar, então a gente perdeu o vídeo. Mas a gente ficou com o mais importante, que foi com o conteúdo pronto. Então, como a gente já tinha decidido na semana passada, a gente leu, né? Todo mundo leu a obra, e aí a gente começou a desenvolver a ficha dos personagens, né, Natália? Exato. Então a gente tem dois personagens já criados com rosto, né? Com rosto e com todas as características que a gente conseguiu imaginar. Se faltar alguma, a gente preenche depois. E a gente também acordou duas coisas. Que todo personagem que a gente precisar incluir na história, a gente tem que acrescentar logo no início aqui do documento, para a gente não acabar se perdendo, né? E a gente fez um esqueleto, né? E a gente também tornou a parte da história, porque assim, quando a gente estava lendo, a gente percebeu que o Paris morre no final de Romeu e Julieta. Então, como que a gente ia colocar? Então, a gente deu um jeito de contornar isso daí. Como que a gente vai contornar? O Paris, como ele vai estar lá no... Porque, assim, acaba a peça e eles não dizem se o Paris foi enterrado em outro lugar, só ficou todo mundo lá no mesmo túmulo, né? Então, a gente colocou como se ele mesmo não vai ser mais o padre, ele mesmo vai estar lá quase morrendo e ele vai ver o Romeu e a Julieta fugir. Ah, interessante, porque aí Só ele que mesmo, tipo, não precisa acreditar em ninguém, né? isso. E aí um criado dele vai vir roubar as joias dele e vai perceber que ele está vivo. E vai levar ele, né? Aí nisso ele não vai poder contar porque ele não sabe se foi uma alucinação ou se foi real. Ou se foi real. E ele não consegue voltar para o túmulo porque ele ficou traumatizado, né? Aí ele não consegue voltar lá para saber para saber se ele viu mesmo ou se ele não viu, o que foi. Aí agora a gente pode entrar na parte legal, que é tipo ele voltar no túmulo, ver que foi verdade, só que ser vergonha demais para ele dizer que estava quase morrendo. E aí ele vai começar a perseguição. Tá, porque Pode falar? Não, pode falar, pode falar. Então, como lá na cultura deles, eles tinham muito esse negócio do apego familiar, a gente pode destacar que para a família dele ia ser uma vergonha, né? Ele ter perdido a noiva para outra pessoa, então, por esse motivo, ele não vai contar isso para ninguém. Só que tem a Rosalina, que é uma pessoa que ele confia, e aí ele vai contar para ela. Mas aí a gente... Tinha até uma coisa que eu tinha anotado, podem ir conversando enquanto eu vou procurando aqui para ver o que era, que já eu falo para vocês. Então, a gente pode colocar, como a Rosalina ela é muito, muito, muito religiosa, ela pode começar a deixar o Paris louco com as ideias de religião dela, sabe? Tipo, você renasceu, ou algo do gênero. E ele começar a se estressar ao nível que ele joga para ela, que ele só tá vivo porque ele quer se vingar, um negócio assim. Pronto. Aí eu tive uma ideia que é justamente nessa parte. Que ele não quer se vingar porque ele sentiu que tem, sei lá, teve a honra manchada, né? E aí ele vai atrás do Romeu para poder matar ele. E aí a gente pensa, tá, como é que a Rosalina vai entrar nessa história também? Então foi o que eu pensei. A Rosalina, ela é muito apaixonada pelo Romeu, né? E ela, sabendo disso, ela vai deixar que ele vai atrás do Romeu para matar. Então, tipo assim, para ela, isso não pode acontecer. Ela não pode deixar que ele mate o Romeu. E aí, o que ela faz? Ela chantageia ele. Ela, tipo assim, diz assim, olha, ou tu me deixa ir contigo, ou eu conto para todo mundo. E aí, se contar para todo mundo, dá tudo errado, né? Porque a vingança dele dá errado, ele não vai poder ir mais para lá atrás, porque se ele for, vai um monte de gente também, então vai dar tudo errado. Então ele vai ter que levar ela junto. Sim, e ele não assume, ela não assume que é apaixonada por ele, pelo Romeu. Isso. Ela não pode assumir, porque ela ia ser freira. Ela fica o tempo todo dizendo que ela é
que é isso que a gente falou na última reunião. Uma das manias dela é rezar o texto direto. Por quê? Porque ela é muito religiosa. E aí, uma das coisas que ela vai fazer é ficar dizendo sempre que está ali por causa que ela não pode deixar ele tirar a vida de alguém contra os desígnios e os caminhos de Deus. Tipo, essas coisas assim. Pronto, Sendo perfeito, que, ela. Amei. no fundo, ela é completamente arriada. Os 4 pneus e o freio de pouso pelo Romeu. Romeu. E, gente, Tá como é certo que a gente mesmo. vai botar para eles saberem para onde foi o Romeu e a Julieta? A gente vai Isso é colocar uma como? Como é que eles vão descobrir isso? Aí eu também sei, não. Grana, dinheiros que o Paris tem Dinheiro para pro colocar. padre, dinheiro pro padre. Bota o padre para ser corrupto. Não, mas esse Pronto. padre não é corrupto, não tem como. O padre arriscou o próprio pescoço. É, né? O padre arriscou o próprio pescoço para salvar o Romeu e a Julieta desde o início da história. Então não tem muita noção. Mas o Paris tem dinheiro suficiente para chegar lá e dizer e botar alguém para perseguir eles. Entendeu? Só se for. Uhum. Eu vou mandar para vocês aqui pelo WhatsApp uma imagem que eu peguei do Google Maps de Verona até França, para vocês verem quais as cidades que eles passam, que a gente pode dar uma olhada depois nas locações, que foi o que eu estava fazendo hoje. Certo, Ei, Fran? Gildásio, pois eu acho que eu vou aproveitar que tu tá falando disso e vou compartilhar aqui a tela. Aí vocês... Eu coloquei aqui um mapa e... Eita. A gente podia colocar, assim, definir um lugar para onde eles vão. A Natália tinha falado de Paris, né? Vocês Pois é, que eu achei concordam com essa muito bom. ideia? Porque eu achei Eu bom sim, também. achei É ótimo. porque, historicamente, realmente a França aceitou muita gente. Por exemplo, o pessoal da Batalha de Culloden, que a gente conversou sobre Outlander, né? O pessoal que sobreviveu fugiu para a França. Né? Tipo, a França recebe esses povos de fora que arrumavam problemas. Pois é, eu Então, mandei a a imagem gente para pode vocês, não sei se vocês colocar conseguem eles indo ver. para lá. Vocês estão Sim, conseguindo a ver? Carla compartilha, se você Tô colocando conseguir. aqui. Vê se consegue colocar. Pronto. Milão, com certeza. Pois é, a gente pode colocar nas cidades maiores, né? Ó, Milão, Vocês estão Turim, conseguindo ver? sei lá. Peraí, tá carregando ainda. Ó, Ah, pronto. Tem tantas aí aí. para você está pequenininho, mas para mim tá enorme. Pronto, Olha, a gente. gente pode colocar. Aí o Judas enviou uma mais detalhada, mas deixa sair. A do Judas a gente fica só para coisa. A gente pode colocar, tipo, Milão, as grandes mesmo, como Pois tu é. disse, Turim, Lyon e França. A gente tem 4 cidades, 4 acontecimentos. 5, na verdade, né? Com Verona. E outra coisa, vocês estão vendo aqui do lado que isso aqui é um site de viagem. São 9 horas de distância, aproximadamente. Mas só que eles vão de cavalo, de carruagem, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que daria para passar a história toda em uns 10 dias. Isso, vamos colocar uns 10 dias, até porque eles ficam nas cidades, né? Tipo, eles chegam em Milão achando que eles estão lá. Aí vão procurar eles em Milão. Uhum. Né? Aí eles chegam aí descobrem que eles vão para Turim atrás deles. Chegam em Turim não tem ninguém, e não estão lá, entendeu? Sim, Fora é que dá para a verdade. gente colocar uns estresses, tipo, quebrou perderam os cavalos e precisaram ficar 2 dias caminhando, esse tipo de coisa. Outra coisa, gente, vocês vão querer dar muito destaque aos diálogos, como na peça? Ou vocês gostam mais de detalhar, tipo, psicológico? O que é que vocês gostam de fazer? Eu gosto bastante de psicológico. A gente vai colocar o que der tempo. Uhum. Vou ser bem sincera com vocês. A gente vai colocar diálogo porque tem que colocar diálogo. A gente vai colocar... porque vai ser em terceira pessoa. Então, o que foi que eu pensei em fazer? Né? Tive essa ideia ontem. Quem vai contar a história é o criado. É o criado? Que tirou ele do túmulo. Como é que vai ser isso? O criado que tirou ele do túmulo, como se estivesse numa fogueira.
Não sei o Vou que eu contar digo. para vocês a história de não sei quem, que depois de tirado do túmulo teve seu coração enchido por vingança, blá, 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 blá. Que nem, que nem a outra volta do parafuso da menina lá que conta lá na fogueira, não, lá no Sim, isso. E aí negócio. a gente teria mais para explorar, ao mesmo tempo que a gente poderia explorar menos, porque ele também não sabe de todos os detalhes. Então, assim, Interessante. duas desculpas Isso que é a gente verdade. tem. Se a gente explorar demais, pode ser ele inventando. Se a gente explorar menos, ele também não vai saber de todos os detalhes da viagem. Ele sabe dos pontos altos. Entendeu? A Bom, gente colocando um narrador onisciente que acompanha os dois, o narrador onisciente ele vai saber de cada detalhe da viagem. Então, Então a gente vai ter que criar a ficha para ele também. Ele vai participar da história. ele é é um narrador Só o personagem. narrador. Pronto. Ele é só um narrador personagem. Então, o que, é que a gente. Ele já está na história, ele está bem aqui, ó. Eu já tinha colocado ele aqui. Criado salva ele no túmulo. Né? E aí o criado vira o narrador personagem. Ele é aquela pessoa que vai contar essa história. E aí a gente tem essa possibilidade de usar a voz desse criado para várias coisas. Entendeu? Por exemplo, ficou pra gente, tá muito difícil escrever os 2 dias que eles ficaram na estrada. E aí o narrador pode dizer, eles passaram 2 dias andando na estrada, não me peça detalhes, desta parte eu não lembro, ou desta parte não me foi contado. Entendeu? Ótimo. O que gostei também. aconteceu, por exemplo, o que aconteceu em Lion ficou em Lion. Até hoje, eu ainda não descobri. Ou até hoje, Madame nunca. Até hoje, o meu senhor nunca me contou. É muito bom que a gente não fica com essa responsabilidade de fazer tudo certinho, De né? detalhar exatamente tudo, né? Exato, porque isso tá na cabeça dele, né? É, bom. Isso, é o que ele sabe. E como que o criado só continua com ele, porque tipo, o criado vai lá para roubar as coisas dele. Ele só continua com ele porque ele é ameaçado. Ou eu te prendo, ou você fica calado, ou eu te prendo. Porque a gente tem que ir tampando esses furos na história, né? Isso também não pode deixar. É. Entendeu? Tá. Aí ele vai saber dessa história só porque alguém contou pra ele, né? Tipo assim, porque ele viveu a Ele sabe história, do resto. ele sabe do Ele é o início só, né? primeiro. Ele é o primeiro, ele é quem tira ele do túmulo e leva para casa. E aí, por ele ser o criado dele, ele acompanha alguns acontecimentos, como quando quando começa toda a confusão do Paris querer ir atrás, a Rosalina dizer que não, essa parte ele acompanha. Quando eles vão, a gente pode fazer que ele precisou ficar. Entendeu? Ele precisou ficar, e aí ele continua sendo um criado fiel, Entre aspas. né? Porque ou ele é fiel ou ele morre. E aí ele acaba descobrindo a história, né? Claro que uma história desse nível vai ser contado para todo mundo, não vai ser contado para todo mundo que eles se apaixonaram durante uma viagem. Só que guardar o segredo de Romeu e Julieta é maior. Então, a única pessoa que sabe dessa história é o criado, e o criado está contando agora por quê? Porque Romeu e Julieta morreram. Aí, então ele vai contar. Então, por exemplo, como tu fala na nossa parte que, dessa história não me lembro, não sei o quê. Então vai ser meio que em primeira pessoa, né? Quando fala dele, né? E quando ele fala dos outros, tem terceira, né? Sempre Entendi. em terceira. Né? Entendi. Aí, o que acontece? Porque, assim, quando for... A gente se escapa dessas duas. E ele pode começar a história dizendo: agora que o grande casal Romeu e Julieta morreram, eu não preciso levar esse segredo para o túmulo. E aí ele conta. Ótimo, gostei. Palmas. Eu vou anotar isso aqui para a gente não esquecer. Vou botar bem aqui. Eu também vou anotar a parte da chantagem da Rosalina. Eu tô com o drive aberto. É só abrir e sair tacando aí. Também. Eu também tô com ele aberto aqui.
Agora que Romeu e Julieta morreram, não preciso carregar este segredo para o túmulo. Contarei a vocês, pequenas crianças, como meu senhor e sua senhora se conheceram. É como se ele estivesse contando para os netos deles, ou algo do gênero. Minhas crianças não, peraí. Meus jovens. Porque aí minhas crianças ficam estranhas. Então, eu sei, meus jovens, como meu senhor Paris e sua senhora se conheceram. Pronto, a gente já tem basicamente a primeira parte. É o prólogo, né? Prólogo que chama? Não estou lembrada agora. Pronto, prólogo. A gente já tem o prólogo então da história. Então vai ter prólogo e tal, essas coisas? Porque a gente vai ter que... Em situação de capítulo, vocês têm mais ou menos a noção de... Pronto. Vocês têm noção de quantos capítulos, essas coisas? Próxima parte, a gente estruturou, a gente fez um esqueleto, né, na última, né? Por exemplo, parte 1 vai ser quando ele é salvo, quando o Paris é salvo. Aí parte 2, o primeiro encontro dele com a Rosalina e o desenrolar disso. É só o esqueleto, para a gente começar a ligar uma parte com a outra, né? Aí parte 3, eles vão atrás de Romeu e Julieta por causa da chantagem. Aí eles vão. Aí isso aqui ficou uma pergunta. Eles vão juntos? Ela vai depois dele? Aí a gente chegou na conclusão, na última reunião, que é melhor eles irem juntos logo. Porque se ele for primeiro e ela for depois, a gente ainda vai ter que narrar outra corrida, narrar tudo de uma vez. A parte 4, que eles acham Romeu e Julieta, e aí ficou os questionamentos. Eles encontram juntos, ele encontra sozinho, ele desiste ou ele confronta? Né? E aí a parte 5, eles se casam. Porque assim, a gente estava conversando e pode ser que simplesmente ela no meio, quando estiver perto de encontrar eles, ela simplesmente olha e faça, fica aí com a tua vingança que eu vou voltar pro meu convento. Entendeu? Ela, tipo, se canse. Eu achei essa a melhor das opções. E aí ele vai encontrar o Romeu só. E aí a gente ficou com as perguntas. Se ele vai encontrar só, se ele vai desistir, se ele vai confrontar. Como é que vai ser? Se ele confrontar, seria interessante ele ver o amor de Romeu e Julieta e ele perceba o amor que ele pode estar perdendo ficando sem a Rosalina. Sabe? Lá que ele percebe que ele está apaixonado pela Rosalina. Porque se ele for chantagem, ou se ele for até Romeu discutir com ele, é tipo como se ele ainda não gostasse dela. Eu esperava que nessa hora já fosse mais explícito o sentimento dele por a Rosalina. Eu acho que seria interessante assim, ó. Como que seja explícito. Tipo, o tempo inteiro tá explícito. Do meio para o final tá sempre explícito que eles estão se querendo. Entendeu? Só que o ruim de um negócio da história é admitir. Desde o começo, Rosalina não quer admitir que ama Romeu. Depois, do mesmo jeito, ela não vai querer admitir que ama o Paris. Ela continua dizendo que vai para a igreja. Eu acho interessante exatamente isso. Na hora que ele for confrontar, é aí que ele percebe, entendeu? Do que ele tá... aí que ele admite que o sentimento dele pela Rosalina e dela por ele também. É interessante isso. Deixa eu ver. Assim. Pronto. Ou seja, a gente já está com o esqueleto montado. Agora é escrever, basicamente. Sim, tinha outra coisa que a gente tinha decidido, que eu me esqueci. Assim, a ficha dos personagens, né? Como foi que a gente montou? Que a Rosalina, ela tem 15 anos, porque, tipo, o Romeu tem 16, ela tem mais ou menos uns 15. A idade a gente também colocou para bater com a idade da personagem da série que a gente escreveu, que já a gente conversa sobre isso. Que a gente escolheu, né?
Porque na série a meninazinha também tem 15 anos, a rainha lá. Judásio. É. Sim, tô aqui. Aí a gente escolheu, ela vai ter 15 anos, e todas as características físicas dela é igual a da meninazinha da série. E o Paris também. A diferença é que o Paris vai ter 22. Por quê? Ele nem pode ser tão novo, porque ele já tem ele parece que ele é duque, eu não lembro, é conde. Ele já tem Ele tem um título já. Ele já tem um título, É. mas ele também não pode ser tão velho ao ponto que ele desistiria da própria vingança. Ele tem que ser intempestivo. E aí, por isso, a gente montou duas coisas. Por exemplo, a meta de vida dela, da Rosalinda, era ser freira, depois virou salvar Romeu e depois casar com Paris. E a meta de vida do Paris era casar com a Julieta, matar o Romeu e casar com a Rosalina, né, para poder fazer o arco. Daí a gente vai ter dois emocionais super diferentes. Ela é centrada, pacífica e sempre portada, e ele tem um emocional altamente conturbado. Por quê? Por causa do trauma dele lá no túmulo, de quase morte. Interessante. E a personalidade da Rosalina vai ser super submissa, enquanto a personalidade dele vai ser forte. E aí, por exemplo, ela vai começando a perceber que para algumas situações ela não pode ser submissa, ela vai precisar se impor. Ao mesmo tempo que ele vai começar a perceber que vai ter situações que ele não vai poder se impor, ele vai precisar ceder. E aí a gente vai ter uma evolução dos personagens, vai ter uma evolução emocional e psicológica deles. Entendeu? A gente vai ver eles mudando. É bom que tenha mesmo esse crescimento psicológico deles, né? É. Aí, por exemplo, a gente vai ter a mania dela é rezar o terço toda hora, porque a ideia é de ter cenas de discussão por motivos bobos, por motivos pequenos, né? Então, tipo, ela vai rezar o terço o tempo inteiro. E isso vai deixar ele extremamente estressado. Entendeu? E aí a gente pode ir criando diálogos em cima disso. Diálogos que fazem com que ela questione. Por exemplo, ele perguntar por que raios ela reza tanto. E aí ela, porque eu acredito em Deus, por exemplo. E aí ele, como que você acredita em algo que você não vê? Digamos assim. E isso vai deixar ela pensativa. Ela vai questionar a própria fé. E aí a gente vai ter uma evolução dela, porque ela vai ter que afirmar para si mesma se é aquilo mesmo que ela quer. Ela vai ter que afirmar que ela quer ser freira com 100% de decisão, e não com uma decisão de uma menina de 15 anos. A gente vai ter vários conflitos emocionais nessa saga. Eu só espero que a gente consiga desenvolver isso em menos de 30 dias. Mas pois tudo bem. Tá sendo um tempo bem corrido, viu? E tu, Gildas, vai assistir a série mesmo? Vou. Como procrastinar by Gildásio. Vou fazer o meu trabalho. Gildásio, mas se tu for usar a série para tu pegar material, eu acho que tu só vai estar desperdiçando tempo. Mas se for porque curiosidade, se tu quiser saber como se passa a história, aí sim. Porque eu achei Não, é porque eu acho... e eu nunca nem assisti. É porque, tipo assim, das cenas que nós já estamos falando, eu já estou imaginando em possíveis coisas que eu posso pegar lá, entendeu? E prestar atenção, sabe? Lá. Porque eu sei que a gente vai fazer um trailer, né? Um book trailer. E é mais ou menos o quê? 2 minutos e pouco de vídeo, talvez? Ou menos. Acho que é mais ou eu acho que a gente isso, não precisa né? fechar os dois, não. Só porque, assim, a gente acha pouco tempo, mas é muita cena pra fazer. Pois é. Tudo é que a gente estava falando na nossa reunião, que tudo que a gente pudesse pegar de imagem, de GIF, de coisas que vai te ajudar, a gente já está salvando. Tanto é que eu deixei aqui umas salvas. Aquele banco de imagem lá, por isso que dos temas da reunião hoje era criar o banco de imagens no Drive, para começar a jogar lá. Mas um trailer não tem imagem. Tem só o vídeo. Mas a gente pode fazer com imagens. A gente pode colocar só o vídeo. É que a gente é intermediário, Gildásio. Eu queria colocar só o vídeo. Devagar.
Aí depois tu vai lutar, ajudar, pegando as cenas e cortando tudinho, Porque porque tu vai o ter que trailer achar a cena tem a mistura completa. de tem a mistura de vozes deles com imagens aleatórias, né? Mas Por não é exemplo, ele andando de obrigatório. cavalo, então pega uma imagem andando de cavalo enquanto toca música. Aí tem imagem onde eles estão conversando, aí pega uma imagenzinha, um pedacinho só para mostrar que uma coisa que tem a ver com o livro também, entendeu? Com a história. Mas tipo, não é obrigatório. Eu já vi vários book trailers que as pessoas fazem só com as imagens. Só que, Eu também tipo, já claro, vi. não é aquela. A imagem ela aparece e, tipo, dá fade out. E aí monta um GIF, e aí monta, e depois aparece outra imagem, fade out de novo, entendeu? Então, assim, Entendi. a gente tem várias opções para montar, até porque é muito, a gente pensa que não, mas é como tu disse, é muito material para, tipo, sei lá, 1 minuto de vídeo, já vai pedir muito material. Sim, sim. Então, bem, roteiro pronto. A gente está com quanto tempo de gravação, Carla? 4 minutos, falta 3 minutos para encerrar, então. Encerra, abre a próxima, a gente vai falar sobre as imagens e o book trailer.